um tema que eu já trouxe da outra vez, né? Mas a gente vai relembrar esse tema, né? Vamos falar sobre a caridade e assistência social na nossa casa. É uma área que eu já me dedico há alguns anos, né? Na área de assistência social. Sou o atual diretor do departamento, né? E vamos desenvolver o tema no sentido de trazer uma certa informação com relação ao departamento e com relação ao que a gente pode fazer para ajudar na assistência social da casa. E, como é de praxe, a gente sempre começa. Está passando aqui nos slides. Mas tudo bem, isso é falta de conexão. Não está congelada a imagem aqui no caso. Eu acho que está congelado. Como é que se descongela? Eu nem sou tecnologia. Quem me recomendou? É no controle do... Vamos olhar. Quem conhece aí, dá uma olhada aqui. Não tem controle. Ali não tem? Só no manual. Tá? Bota fogo aí. Congelou a imagem. Não dá para fogo. O Albano já vai descongelar. Não, deixa eu ver. Deu? Problemas técnicos, só um minutinho. Não, tá aí mesmo. Só desculpa aí, pessoal, mas tem palestra. Mas isso faz com que a gente possa repensar um pouquinho, né, sobre... Pronto, agora foi. Bom, geralmente quando a gente começa uma palestra, no final a gente traz uma reflexão, né? Eu vou trazer essa reflexão no começo de uma obra que eu gosto muito, que está lá no livro Contos de Apolo, né? Do Chico Xavier, do irmão X, Humberto de Campos, que fala sobre a esmola da compaixão, no item 38. E eu vou me aventurar a ler para não deixar que falte nenhuma informação, porque essa página é bem interessante, porque ela traz algumas colocações que nos dizem respeito com relação à caridade. Então vou começar. De portas abertas ao serviço da caridade, a casa do apóstolo em Jerusalém vivia repleta, em rumoroso tumulto. Eram doentes, desiludidos, que vinham rogar esperança, velhinhos sem consolos, que suplicavam abrigo, mulheres de lívido semblante, trazendo nos braços crianças aleijadas, que o duro guante do sofrimento mutilaram ao nascer. E de quando em quando, um grupo de irmãos generosos chegavam na via pública, acompanhando alienados mentais para que ali recolhesse o benefício da prece. Na sala pequena, Simão Pedro atendia prestimoso, fosse porém pelo cansaço físico ou pelas desilusões aurindas ao contato com as hipocrisias do mundo,
O antigo pescador acusava irritação e fadiga. Esse se expressava nas exclamações de amargura que não mais podia conter. Ele dizia: observa aquele homem que vem lá, de braços secos e distendidos, gritava para Zenon, um companheiro humilde que lhe prestava concurso. Aquele é Robião, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de briaguez. Não é justo, sofra agora as consequências? E pedia para que o enfermo não lhe ocupasse a atenção. Logo após, indicando o feridento à mulher que se arrastava, buscando, exclamou, encolerizado: que procuras, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouvi-te o riso imundo frente dos escravos ignorantes que espancavas até a morte. Fora daqui, fora daqui. E a se demandar nas imposições que se via tocado, em seguida brandou para um velho paralítico que lhe implorava socorro. Como não te vergonhas de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste o sentiu das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas transbordaram de maldição e de lágrimas, o pranto das vítimas e os grilhões dos teus pés. E por muitas horas fustigou as desventuras alheias, colocando à mostra, com palavras candentes e incisivas, a deficiência e os erros de quando lhe vim suplicar conforto. Todavia, quando o sol desaparecera, distante a névoa crepuscular invadia o suave refúgio, modesto viajante penetrou o estreito cenáculo, exibindo-se nas mãos largas notas, sanguinolentas. No compartimento agora vazio, apenas o velho pescador se dispunha à retirada, suarento e abatido. O recém-vindo, silencioso, aproximou-se sutil e tocou-o docemente. O conturbado discípulo do Evangelho só assim lhe deu atenção, clamando, porém, impossível: quem és tu, que chega a estas horas, quando o dia de trabalho já terminou? E por que o desconhecido não respondesse, insistiu, com inflexão de cintura: havia-te sem demora, dize depressa a que vens. Nesse instante, porém, deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam naquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, nos quais transpareciam ainda vivos os rubros sinais dos cravos da cruz. E ansioso encontrou no estranho peregrino o olhar que lhe refletia o fulgor das estrelas. Perplexo e desfalente, compreendeu que se achava diante do Mestre e ajoelhou-se em lágrimas, gemeu aflito, dizendo: Senhor, Senhor, que pretendes do teu servo? Então, que Jesus, redivivo, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste: Pedro, lembra que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-lhe a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te, para os filhos de minha esperança, a esmola da compaixão. O rude e amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero, e quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido, o aposento isolado somente havia a sombra da noite que alcançava leve. Então, às vezes, a gente não dá valor às pessoas que vêm nos procurar para que a gente faça caridade, né? Quantas vezes a gente, né, não ajuda, né? E, como Jesus diz, nós estamos aqui para socorrer, nós somos um posto de socorro. Né? Nós somos um hospital e somos também uma escola. Estamos aqui trabalhando para que a gente possa se reajustar e reajustar aquele que nos procura. Seja qual for a condição que ele veio, seja qual for as coisas que ele fez na vida dele. Nós não temos que julgar ninguém, né? Jesus nunca julgou ninguém. Sempre recebia todo mundo com carinho, com atenção.
mesmo sabendo de todas as dificuldades, de tudo aquilo que as pessoas fizeram, mas ele não tinha reproche com ninguém, ele atendia as pessoas com boa vontade. E é isso que, de alguma forma, nós fizemos aqui na nossa casa, né? Quando a gente abre as portas às quartas-feiras, né? Para atender os nossos idosos, as nossas gestantes, aos finais de semana, quando o pessoal sai para atender os moradores em situação de rua. Então, esse tipo de olhar, né, assistencial é que nós temos que ter além da casa. É claro que a gente sabe que a doutrina espírita ela tem como objetivo trazer a doutrina para as pessoas que não conhecem, né? Mas a gente também tem a obrigação de fazer a caridade. Né? Então, a gente vai lá no Evangelho, a gente vai voltar para o Evangelho, né, que é o nosso ponto de guia, lá no Evangelho, no capítulo 15, Kardec fala sobre fora da caridade não há salvação. Né? E aí ele se apoia no princípio universal da fé em Deus, da imortalidade da alma, porque todos nós somos imortais, nós já viemos, já voltamos, já fomos pobres, já fomos ricos, já fomos nada, agora somos alguém, né? Já fomos simples, ignorantes, lá quando foi criado o planeta Terra, que teve condições do homem vir trabalhar aqui, né? Nós já fomos ignorantes, já não entendíamos nada. Hoje a gente já entende alguma coisa, já tem a parte racional, já consegue se comunicar, já consegue ter emoção, que é uma coisa que naquela época não tinha. Então Kardec fala isso, né? De que fora da caridade não há salvação por causa desse princípio universal, da imortalidade da alma, dos princípios da doutrina espírita. Enquanto que fora da igreja a gente sabe, né, que se fala de um dogma especial, né, particular, exclusivo, absoluto de uma igreja. Né? Então, para nós a salvação não é a igreja, para nós a salvação é a caridade. Né? E também lá no capítulo 13º, no item 9 e 10, o amigo protetor, né, que é o que assina essa parte, ele diz que nós podemos fazer a caridade de 3 maneiras. Através do pensamento. Quando a gente de alguma forma pensa em alguém, está encaminhando energia, né? Está encaminhando pensamentos para aquela pessoa. Então, através do pensamento nós podemos ajudar, fazer caridade. Através das palavras, né? Então a gente pode escutar alguém e depois, não é dar conselho, né? A gente tentar ajudar, né? É o que a gente faz aqui às quartas e aos sábados no atendimento fraterno. Né? A gente escuta, acolhe, né? E quando a gente pode, a gente fala alguma coisa, né? Para que a pessoa se sinta bem, fique melhor, né? Então, esse tipo de acolhimento, a maioria das casas espíritas tem, e a nossa também tem, né? E também podemos fazer pelas ações. Aí as ações são todas elas que a gente já falou, através do pensamento, através das palavras, mas também podemos fazer ações, de alguma forma, materiais. Né? Podemos ajudar uma instituição, podemos ajudar aqui na casa espírita, né? Então são ações que a gente de alguma forma pode fazer, né? E aqui na nossa casa, nós temos 3 ações que a gente faz aqui na nossa casa, na assistência social. E desde a nossa fundação, lá há 60 anos atrás, a Dona Maria Costa e a Dona Catarina Lígia já faziam essa parte assistencial. Elas já atendiam as pessoas com cestas básicas, pessoas que vinham procurar, já faziam esse atendimento. E ficou como uma coisa cultural da nossa casa. Tá? Então, há mais de 60 anos a gente vem atendendo essas pessoas que vêm em busca do pão material e recebem também o pão espiritual através das palestras, através do passe. Tá?
E aí a gente voltou, veio para cá, nós estamos há 17 anos nessa casa, e aí começamos uma ação nova, que é a ação do atendimento às pessoas em situação de rua. Foi nessa casa, há mais ou menos uns 15 anos atrás, que a gente começou a fazer esse trabalho. Era um grupo pequeno, mais ou menos umas 7, 8 pessoas que vinham aqui, preparavam alimento e levavam para a rua para atender essas pessoas. Né? Então, durante alguns anos eu participei desse processo, né? E a gente viu o quanto é importante a gente fazer esse tipo de trabalho. Né? Eu me lembro de uma vez que todo mundo ficou emocionado, né? Porque a gente tinha passado por todos os lugares e sobrou um sanduíche no carro. Aí disse, ninguém vai levar esse sanduíche de volta, vamos procurar alguém para entregar o sanduíche. Aí começamos a andar e tal. Passamos ali por Capoeiras, tinha 2 rapazes sentados. Aí desembarcamos do carro, fomos lá conversando com eles e tal. Um chegou e disse assim, eu não quero comida. Eu já vim lá do centro, tentei me jogar da ponte, não consegui, e vim para aqui para escutar alguém que possa me escutar, possa me ouvir. E aí nós ficamos conversando com ele por um longo tempo, né? Entregamos sanduíche para aquele outro que estava com fome, e o outro ficou ali conversando com a gente. Então, quando a gente saiu, ele disse assim, olha, vocês fizeram a melhor coisa que eu tinha para mim nessa noite, porque eu já achava que eu não tinha mais razão para viver. E a gente sabe como espírita que o suicídio é a pior condição que o espírito pode se achar no mundo espiritual. Né? Porque dependendo do tempo que ele tem de carga energética, ele vai ficar sofrendo aquele processo até que essa carga energética passe. Né? Então, muitas vezes a gente acha que uma conversa, um pedaço de pão não ajuda ninguém. Né? Mas a gente sabe que isso ajuda sim. Né? Claro que a gente sabe que tem pessoas que fazem uso disso para outras coisas, mas né, a gente vai se voltar realmente para a caridade. Né? Então, esse grupo de moradores de rua era pequeno, aí com o tempo a gente montou a cozinha ali embaixo e ficou enorme, né? Tinha mais ou menos umas 30 pessoas. E aí não estou passando o pessoal, né? Não. Isso aqui é o nosso atendimento que a gente tinha lá na casa, lá com cesta básica, né? Isso aqui são os grupos, né? 2 grupos, um grupo pequeno, né? E o grupo maior aqui que se intitula, né? Os Filhos de Maria. Né? E aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, esse aqui era o nosso atendimento, a gente saía com o carro, né? Aí a gente atendia também os pets, os cachorrinhos, né? A gente tem um cachorrinho, está sendo dinheiro, está atendendo ali o cachorrinho, né? A gente faz um atendimento mais global, né? E aí veio a pandemia e a gente teve que parar com todos esses atendimentos, né? A gente não podia mais se encontrar na cozinha para fazer mais nada, né? E aí um grupo de irmãos aqui da casa, né? Grupo de família, né? O grupo familiar resolveu encampar esse projeto. Né? É o Albano e o Anderson e as esposas deles que começaram a entregar as quentinhas, né? Essas que estão aí, né? Para o pessoal que estava na rua, né? Porque mesmo na pandemia eles sentem fome, né? É uma coisa natural. Né? Então, eles começaram a fazer esse projeto, continuou junto com eles, e aí hoje ainda, né? A cada 15 dias, eles saem e vão entregar, né? 50 marmitas a cada 15 dias, né? Claro que isso não vai matar a fome diária das pessoas, mas pelo menos, né, vai trazer um alimento naquele dia que está ali, né? E aí a gente vai passar para a segunda ação que a gente tem, que é o atendimento à gestante. Né? Esse atendimento a gente tem já há mais de 20 anos, né? Desde a casinha antiga já vem se atendendo às gestantes e às idosas. Só que agora a gente
implementada maior nos enxovais, né? Eles são mais bonitos, tem mais coisas, né? Tem mais atrativo, né? E a gente está sendo procurado, inclusive, por pessoas de outras localidades, né? De outros municípios, né? Então, a coordenadora desse trabalho de gestantes é a Lúcia Helena Rosa, que é a coordenadora do departamento, do setor, né? E a gente atende 20 gestantes por mês. Esse aqui é o atendimento que a gente fez antes da pandemia, né? E o atendimento que a gente fez agora em 2024. Né? 2023 a gente teve atendimento, mas era muito pouco, né? Porque tinha muito pouca procura na casa, né? Agora a gente tem mais, né? E a gente está atendendo em torno de 20 gestantes, com enxoval e cesta básica por um período, né? A gente dá a cesta básica para elas por um período de 3 meses, mas se elas precisarem, a gente continua assistindo elas por mais um tempo, né? Então, esse trabalho ele é feito aqui na casa, né? Na terceira quarta de cada mês, elas recebem a sexta, e também elas têm palestras voltadas para o bem-estar da gestante, né? Que fala sobre a alimentação, cuidados com o neném, né? Enfim, são palestras mais voltadas para elas nessa terceira quarta-feira do mês. Tá? E aí a gente tem algumas idosas que a gente entregou agora nesse mês de outubro de 2024, às 23 ou 24? 24, né? É 24, outubro de 24, né? Outubro de 24? Não, é 24. Mas tudo bem, vocês sabem que é outubro de 23, né? Mas vai ter também outubro de 24. Então, vamos passar agora para o setor de assistência aos idosos, né? E esse setor ele atende a 40 idosas que estão cadastradas, né? Elas têm seu cadastro aqui, né? E todo mês elas têm que receber a cesta básica dela, né? E aqui no Natal a gente coloca algumas coisinhas a mais para elas, né? Panetone, não chocolatinho, né? Apesar de que algumas são diabéticas, mas elas dão para os netos e tal, né? Elas sabem que elas não podem comer, né? Mas a gente dá uma incrementada no Natal, né? Então esse setor de assistência ao idoso, hoje eu estou responsável pelo setor, né? Além de ser responsável pelo departamento, estou responsável pelo setor. E a gente atende também, né? Elas, todas as quartas-feiras, com palestras doutrinárias, né? Seja do Evangelho, seja de interesse delas, né? Então, às vezes a gente traz aqui o pessoal lá do, do Conselho dos Idosos, para falar sobre os benefícios que elas podem ter. A gente traz o CRAS, né? Para saber quais são os benefícios que elas podem ter, né? Sendo idoso, né? A gente também traz o posto de saúde. Até em 2020, antes da pandemia se instalar, a gente tinha acertado com o posto de saúde para elas serem vacinadas, para eles virem dar a vacina nelas aqui no centro, para elas não irem para os postos, né? Então, mas a pandemia veio e acabou com esse processo, né? E a gente não retomou ainda, né? Então, com elas a gente distribui as cestas, né? Essa cesta foi em outubro de 2023, agora está certo? E essa aqui em 2019, né? Foi no Natal de 2019 que a gente distribuiu essas cestas, né? A gente também trabalha com material escolar. Todo ano a gente doa material escolar. Esse ano a gente não está fazendo essa campanha porque, como a gente está envolvido com a obra e há muita coisa, né, a gente não conseguiu esse ano fazer. Mas ano passado a gente entregou 40 kits escolar
para todos, não, mais de 40, foram 60 kits escolares, porque as idosas têm mais de um neto, né? Então, foram 60 kits escolares para netos e bisnetos do centro daqui, das idosas que participam, né? A gente também faz, todo ano, né? A gente comemora o Dia dos Pais, o Dia das Mães, a gente faz um café para elas aqui embaixo, agora a cozinha vai estar pronta, a gente vai conseguir fazer, né? Essa aqui é a cozinha antiga, né? Mas a cozinha está bem bonita, vocês vão ter a oportunidade de conhecer, né? E a gente distribui, também faz a comemoração em outubro, né? Dia 1º de outubro é o Dia do Idoso, e a gente comemora com eles também, né? Fazendo um café. Esse ano a gente trouxe uma lembrancinha e um doce, né? Bolo, enfim, e a gente entrega para elas, né? Como uma referência de que elas, de alguma forma, são os nossos pilares aqui dentro da assistência social, né? Então, a gente faz uma comemoração para dizer que elas são importantes para nós, né? Como seres humanos, como pessoas, né? Muitas vezes vivem dificuldades com filhos que vivem na drogação, enfim, tem outras que alimentam um pouco que a gente dá à família quase que inteira, né? Então, é um processo que vai sendo construído aos poucos, e aos poucos a gente vai conhecendo as pessoas, vai fazendo com que elas se integrem com a casa e a gente se integre com elas, né? Pô, a gente teve aqui 2 processos de aposentadorias que a gente pôde encaminhar, né? Pôde fazer com que a pessoa, de alguma forma, pudesse ganhar alguma coisa. Ela estava há muitos anos, né? Com um benefício e não sabia como fazer, porque era semi-analfabeta, né? Não tinha condições de ir no INSS para levar os documentos. Enfim, a gente faz esse tipo de encaminhamento à medida que a gente pode, né? Então, tudo isso que a gente faz, né? São custeados pela benevolência de vocês, né? À medida que vocês trazem uma cesta básica, que vocês trazem um alimento, vocês doam através do nosso QR Code, né? Ou através do Pix, nós conseguimos fazer tudo isso, né? Claro que a gente diz um pouquinho aqui, um pouco lá, mas todo mundo ganha, todo mundo leva. Não teve nenhum ano, nem na pandemia, né? A gente teve problema de entrega de cesta, né? A gente entregou em 2020, a partir de julho de 2020 até 2022, quando a gente voltou para casa, todas as cestas básicas, todo mês, para as 40 idosas que eram cadastradas para nós. Não recebemos gestantes, porque, por causa de uma portaria da saúde, elas não podiam, né? Elas eram um grupo de risco muito mais do que nós, né? Então, em 2022, esse processo foi reatado e as gestantes hoje estão recebendo também. E como a gente só pede, né? A gente vem aqui na frente, pede para a obra, pede para a cesta básica, né? Eu tive a oportunidade de, em 2013, né, começar a fazer umas releituras de alguma coisa e imaginei escrever um artigo, né? E, na realidade, eu escrevi um livro, né? Esse livro aqui, até eu acho que eu exagerei um pouco, porque ele tem 664 páginas, né? Mais ou menos isso aqui, né? No primeiro livro eu acho que está bom, né? Mas, e esse livro, ele foi doado para a área assistencial da casa. Tá? Todo o recurso que ele vai ser trazido pela compra do livro, né? Ele saiu um pouquinho caro, porque a gente, quando fez o livro, o dólar estava 5,50 e pouco, hoje está 4,80, um negócio assim, né? Então, o valor do papel é pago em dólar, né? E saiu um pouquinho caro. O pessoal acha caro, eu não acho caro. O custo dele o valor dele é R$130, né? Tem livros muito menores do que esse que custam mais do que ele, né? O Harry Potter, que tem 300 e poucas páginas, custa quase 700 pila, né? Mas aí eu não quero me comparar ao Harry Potter, né? Não é esse o meu objetivo. Então, nós temos
acertado fazer um evento agora em janeiro, mas houve um problema de data lá na associação que a gente ia fazer, né? Lá na Associação dos Servidores da Secretaria de Educação. Como eles são um órgão que depende da Secretaria, quando a Secretaria precisa de datas, eles vão lá e não querem saber quem pediu, quem não pediu. Né? Já é a segunda vez que acontece isso. Então, como a nossa casa está sendo reformada, em março ela já está pronta para receber o pessoal lá na cozinha, aqui, né? Nós vamos fazer um evento aqui de lançamento do livro, aí não precisa o pessoal comprar o livro, né? Simplesmente, e ali tem uma relação para participar no dia 15 de março, né? Até o dia 13 de março, se o pessoal quisesse escrever, pudesse escrever para a gente saber o que é que a gente vai fazer, porque a gente vai ter um coquetelzinho, né? Assim, mais, né? Coquetelzinho espírita, com refrigerante e água, né? Então, para a gente conversar, bater um papo, né? Eu falar um pouco mais do livro, né? Que na realidade eu posso falar dele, é o que está escrito na contracapa dele, né? É que ele se passa numa época remota lá da Inglaterra, né? E que tem 3 personagens que se interagem em 4 histórias, por isso que o livro é grande, né? Aqui tem 4 histórias que vão começar um pouquinho maior, depois no final elas vão se interligar e a gente vai saber por que esses personagens estão interligados, né? Então, e fala também, né, sobre uma coisa que está muito atual, né? Sobre... Aí eu me perdi aqui um pouquinho. Sobre a homossexualidade, né? Sobre o preconceito da homossexualidade das mulheres, né? Que naquela época lá passou, se não me engano, pelo que o editor do livro, né? Eu não tenho época aqui no livro, né? Mas pelo que ele sondou, passou lá no século XIII, XIV, né? Na Inglaterra, né? Aqui no Brasil, uma coisa mais chique, né? Então, esse livro vai estar à venda, se vocês quiserem comprar, e se vocês quiserem participar do evento, né? É só, tem uma lista ali na frente, na recepção, né? E aí vocês podem vir, a gente vai conversar. E à medida que vocês se interessarem pelo livro, podem comprar, que vocês estarão ajudando a assistência social da casa, né? Que faz um trabalho muito importante. Às vezes a gente pensa que não, né? Porque ele fica invisível às quartas-feiras à tarde, mas vocês não sabem quantos irmãos e quantas irmãs, né, estão passando fome hoje, com as dificuldades que estão passando, né? Quantas pessoas vêm buscar aqui, né? Que às vezes a gente doa, sabendo que essas dificuldades são enormes, né? Era isso que eu tinha para trazer. Se vocês quiserem participar, eu mais uma vez vou agradecer a presença de vocês e vamos conversar, né? Vamos conversar sobre o livro, vou trazer mais alguma coisa sobre ele, né? Para vocês terem vontade de comprar. Muito obrigado a todos, uma boa semana.